O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje São Pedro de Alcântara, padroeiro do Brasil. Sei que muita gente às vezes se espanta de pensar, mas o Brasil tem um padroeiro? Sim, e foi o primeiro. Depois, alguns anos depois, algumas décadas depois, muitas décadas depois, Nossa Senhora Aparecida foi feita padroeira e padroeira principal, mas por causa dos imperadores, dos dois imperadores que se chamavam Pedro de Alcântara, por causa de São Pedro de Alcântara, este franciscano espanhol, mas que viveu muito da sua vida e trabalhou muito em Portugal, por causa dos imperadores, São Pedro de Alcântara foi então feito padroeiro do nosso país. E é tão providencial, meus santos, que nós tenhamos São Pedro de Alcântara como nosso padroeiro, para que peçamos a sua intercessão pela nossa nação e pela nossa vida. Porque, só para que vocês saibam, São Pedro de Alcântara nasceu no final, em 1499, no final do século XV, e morreu em 1562. Foi contemporâneo de Santa Teresa d'Ávila, e Santa Teresa d'Ávila, que muito recorreu a ele em algumas dificuldades com relação à mística, já que São Pedro de Alcântara era um místico e um homem muito capaz, muito de uma profundidade teológica e mística, então ajudou muito Santa Teresa d'Ávila. Quando, por ocasião da sua morte, de São Pedro de Alcântara, Santa Teresa d'Ávila viu a sua alma subindo aos céus. Então é um homem de uma santidade reconhecida já na época, e que a própria Santa Teresa teve a graça de vê-lo, né, de ver a sua alma subindo aos céus. Pois bem, quem foi São Pedro de Alcântara? E eu gostaria de fazer um paralelo com o Evangelho de hoje. São Pedro de Alcântara foi um frade franciscano, espanhol, que atuou, que evangelizou tanto a Espanha como Portugal, e que num dado momento, trabalhando em Portugal, na corte de Portugal, conseguiu o inimaginável. Conseguiu, por meio da sua santidade e do seu testemunho de vida, conseguiu a conversão dos nobres da época, dos políticos da época. Imagine, meus santos, se nós hoje víssemos os grandes, né, do Supremo Tribunal Federal, convertidos de confissão e comunhão frequente, se nós víssemos os grandes senadores, os grandes deputados, as grandes pessoas, né, da sociedade, os grandes artistas de comunhão frequente, homens e mulheres penitentes. Pois bem, foi isso o que São Pedro de Alcântara
alcançou. Quer dizer, não foi algo pequeno, foi algo grandiosíssimo. E, na sua época, príncipes, princesas, duques, os nobres, duquesas, queriam se entregar à vida religiosa, entrar nos conventos, nos mosteiros, ou viver uma vida profundamente penitente. Por quê? Porque São Pedro de Alcântara tinha conseguido com que eles vissem a beleza da santidade, o valor de Cristo, a alegria do céu. Eles viram de uma maneira nova o quanto Cristo é precioso, que não há nada, que não há bem, que não há riqueza neste mundo que se possa comparar, não é que se possa igualar, que não se possa nem servir de comparação com Cristo, porque tudo isso, comparado a Cristo, é nada, é esterco, como vai dizer São Paulo. Então os nobres, os grandes da época, viram a preciosidade de Cristo, viram como era belo ser santo. A beleza não estava nos corpos ou nas roupas com seus brocados, não, a beleza estava na configuração a Cristo, na união a Cristo. E a verdadeira alegria não consistia numa vida longa ou numa vida cheia de prazeres, mas a verdadeira alegria consistia no céu. Então esses homens e mulheres começaram então a abandonar tudo. Vocês podem imaginar a revolução na corte, quando esses homens e mulheres começavam a vender os seus bens, a dar aos pobres, ou os irmãos deixando os seus bens para os outros irmãos, porque tinham escolhido a melhor parte, tinham escolhido entregar a sua vida totalmente a Cristo. E tudo isso graças ao testemunho, né? Deus se utilizou do testemunho de santidade de São Pedro de Alcântara. Meus irmãos, o quanto Deus quer se utilizar de nós, para que por meio do nosso testemunho, da nossa vida, das nossas escolhas, do nosso proceder, converter outras pessoas. Mas precisamos ser dóceis. Precisamos pedir a nosso Senhor que nos conceda a docilidade de nos deixar conduzir pela sua santíssima vontade, de nos deixar conduzir pelo seu Espírito, porque não apenas isso nos santificará. Nós muitas vezes, e está correto, nós muitas vezes pensamos, se eu me deixar conduzir pela vontade de Deus, eu vou para o céu, eu vou me santificar. Está correto. Se eu me deixar conduzir pela vontade de Deus, eu vou alcançar a salvação. Está correto. Mas você se esquece de um segundo ponto tão importante quanto este. Se eu me deixar conduzir por Cristo, se eu testemunhar Cristo, outras pessoas se salvarão. Existem pessoas que Deus escolheu, que Deus quis salvá-las por meio do meu testemunho, por meio da minha conversão. E a pergunta é: e se eu não me converter, aquelas pessoas se salvarão? Se converterão? Não sei. Eu só sei que Deus pensou, e aqui Deus pensou, Deus não vai me obrigar, mas Deus pensou em salvar aquelas pessoas por meio da minha vida convertida, do meu testemunho de vida. Então não apenas a minha salvação está em jogo, mas a salvação de tantas outras pessoas. Imagine, você que é pai, você que é mãe, de alguma maneira a salvação dos seus filhos depende também da sua conversão.
Se você for dócil à vontade de Deus, você influenciará salvificamente na vida dos seus filhos. Se o sacerdote, ele se torna dócil nas mãos de Deus, dócil à ação do Espírito Santo, ele se tornará um instrumento profícuo de muitos frutos de santificação e conversão na comunidade. Mas se ele se fechar à ação da graça, ele deixará de ser um instrumento fecundo de santidade no local onde ele foi colocado. É um mistério muito grande. Imagine, se São Pedro de Alcântara tivesse se fechado à graça e não se tornado dócil a Deus, ele teria sido um instrumento de graça na vida de Santa Teresa? Não. Nós estaríamos hoje celebrando o padroeiro do Brasil? Não. E tantas pessoas que ele converteu e que ele levou para o céu, ele teria convertido e teria levado para o céu? Ele não. Ah, padre, mas Deus colocaria uma outra pessoa? Não sei. Isso nós estamos pressupondo. O que nós sabemos é que Deus escolheu São Pedro de Alcântara para fazer aquela transformação ali na corte de Portugal e levar muitas pessoas para o céu. E por meio da sua vida de oração, de ascese, de penitência, levar muitas pessoas para Cristo, levando-as a descobrir a beleza do céu, a alegria do céu, a beleza da santidade, o valor de Cristo. Foi isso que Deus escolheu. Então, meus irmãos, precisamos pedir a nosso Senhor que nos conceda esta docilidade para que nós nos tornemos aqueles que Deus nos pensou quando nos criou. Quando Deus me criou, Deus tinha em mente um Overlan, que seria padre e seria santo. Quando Deus criou você, Fernanda, Andressa, sei lá o seu nome. Quando Deus criou você, Deus pensou numa mulher casada, solteira, religiosa e que seria santa. E por meio de você, muitas outras pessoas seriam pescadas, seriam arrebanhadas, seriam resgatadas, seriam tiradas das portas do inferno para o céu. Se você for dócil, as graças de Deus, os sonhos de Deus se realizarão. Se você não for dócil, não só a sua salvação, mas a de tantos outros estará em risco. Pois bem, celebramos São Pedro de Alcântara. Peçamos a Deus então, por meio da intercessão deste tão grande santo padroeiro da nossa nação, que nos conceda também esta docilidade para que nós, deixando-nos conduzir, nos tornemos instrumento de santidade e salvação para tantas pessoas. Mas eu gostaria também de salientar um ponto aqui no Evangelho de hoje, no versículo 10, Lucas, capítulo 12, versículo 10, que é sempre, isso aqui é quase sempre uma dúvida de muita gente. Nosso Senhor disse que quem blasfemar contra o Espírito Santo não alcançará perdão, que qualquer pecado tem perdão, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. E aí as pessoas começam a indagar e a questionar que pecado seria esse para o qual não há perdão. Todo pecado será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Em que consiste o pecado contra o Espírito Santo para o qual não há perdão? Classicamente, nós apresentamos 6 ocasiões de pecado contra o Espírito Santo, que em todos eles
a mesma postura se apresenta: fechamento à graça de Deus. Isto é, o pecado contra o Espírito Santo é quando você se fecha à obra do Espírito Santo. O Espírito Santo tem como finalidade me santificar. Mas se eu disser, eu não quero ser santificado, o Espírito Santo tem como finalidade me converter. Mas se eu disser, eu não quero ser convertido, o Espírito Santo tem como finalidade me configurar a Cristo. Mas se eu disser, livre-me Deus, se eu disser, eu quero ser configurado ao diabo, Deus não me obrigará à salvação, à conversão, à configuração a Cristo, se eu me opuser com todo o coração, com toda a minha inteligência e com toda a minha vontade. Se eu disser, eu não quero nada disso. Então, em última instância, o pecado contra o Espírito Santo é esta oposição frontal e irredutível à vontade de Deus na minha vida. À vontade de Deus, à vontade do Espírito Santo. Então, eu não sou perdoado, não porque eu não possa ser perdoado, mas é porque eu não quero ser perdoado. É por isso que quem pecar contra o Espírito Santo não obterá perdão. Por quê? Porque se fechou ao perdão de Deus, à graça de Deus. O pecado contra o Espírito Santo não é um pecado qualquer, mas é uma oposição a Deus, a ação de Deus na minha alma. Então, classicamente, nós apresentamos 6 ocasiões em que isso se apresenta. A primeira é o desespero de salvação, quando você não espera mais em Deus, não espera na misericórdia de Deus, você não acredita que haja salvação para você, mas não acredita por falta de humildade, de não querer recorrer à misericórdia, e você diz, não tem salvação para mim, eu não tenho mais jeito. Mas se você bater, será aberto. Se você pedir, será dado. Se você buscar, você encontrará. Ah, não tem mais jeito para mim. Então percebe? Você se desesperou, você não espera mais em Deus, porque muito provavelmente você sempre esperou nas suas próprias forças, na sua própria pseudo-santidade. Então, como você não é humilde para tudo de Deus esperar, você se desespera. Então, como você está fechado, perdeu a esperança em Deus, você fechou as portas do seu coração para a ação da graça. Mas existe uma ação diametralmente oposta a esta, em que o mesmo princípio de arrogância e de falta de humildade se apresenta, que é, em um, o desespero de salvação. O outro é a presunção de salvação sem colaboração da minha parte. Enquanto em um, eu me desespero da misericórdia, no outro, eu uso a misericórdia de Deus para pecar. Ah, não, gente, Deus é amor e misericórdia, Deus perdoa todo mundo. E aí você não se esforça em nada para colaborar com a graça de Deus na sua vida. Você presume, você presunçosamente espera que Deus faça tudo, quando Deus nos manda nos esforçar para passar pela porta estreita. É claro que o nosso esforço já é ação da graça em nós, mas existe uma colaboração da nossa parte. O Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti. Então, em um, o desespero de salvação, no outro, a presunção de salvação. 2, o terceiro, quando você cinicamente contradiz uma verdade conhecida.
você sabe que aquilo é errado e você cinicamente contradiz. Você fica dizendo por aí: você nasceu homem, você sabe que você é homem, mas você sai por aí dizendo que você é mulher. Eu sou Jennifer. Eu sou cachorro. Eu sou cobra. Sim, mas tem, né? Agora, você não é cachorro, meu filho. Você não come ração. Se você adoecer, você não vai ao veterinário. Você sabe que você não é cachorro, que você não é cobra, que você não é lobo, que você não é planta. Mas a pessoa cinicamente, por quê? Porque aderiu a uma ideologia que tem por finalidade destruir toda a influência do cristianismo no Ocidente. Cinicamente eu fico dizendo aquilo que eu sei, lá no fundo do meu coração, que não é verdade. Eu estou contradizendo uma verdade conhecida, eu sei que não é isso. Se a pessoa fosse sincera, pelo menos por um instante, diante dela mesma, ela diria: eu não sou um cachorro, eu não sou um porco, uma porca. Sim, eu estou falando isso porque, de verdade, existe um rapaz em um país que se identifica como porco, encontrou uma outra que se identifica como porca e querem se juntar. Pelo menos nisso há coerência. Mas tudo bem, quer dizer, que loucura, é uma loucura. Você sabe que você não tem focinho, que você não é porco, que você não é cobra, que você não é árvore, que você é gente, que você é homem ou mulher, mas você cinicamente... Aqui eu peguei algo bem extremo, mas quantas vezes nós nos deparamos e confrontamos diante de uma verdade, e porque nós não queremos nos submeter a ela, nós cinicamente a contradizemos. Não sei se é assim. Há muita gente que diz o contrário. Você sabe muito bem que é assim. Diante de Deus você sabe que aquilo é o certo e aquilo outro é errado, mas porque você não quer mudar de vida, você fica colocando dúvida onde não há. Então, terceiro, contradizer uma verdade conhecida. Quarto, ter inveja das graças concedidas por Deus a outras pessoas. E inveja aqui no sentido mais adequado da palavra: raiva, ódio, tristeza por aquela pessoa ter aquela graça que eu não tenho. Ódio, raiva, tristeza de quem concedeu e a quem foi concedido, e a quem foi concedida aquela graça. Então eu alimento tristeza. Não é inveja aqui no sentido de eu queria tanto ter aquilo que a pessoa tem, eu queria tanto algo semelhante ao que ele tem. Não, é raiva, tristeza, né, revolta por aquelas graças serem concedidas àquela pessoa. Pois bem, então, quarto modo de pecar contra o Espírito Santo: a raiva, a tristeza, a inveja pelas graças concedidas a outros. Quinta forma de pecar contra o Espírito Santo: a obstinação no pecado. Você sabe que aquilo é errado e você não quer nem ouvir os conselhos. Você não quer nem ouvir nada de diferente, porque você não está disposto a mudar. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, e é isso mesmo. Isto é, eu não quero mudar, e nem me fale diferente, e nem queira me aconselhar, e nem queira me ajudar. Eu não quero. Eu quero ser assim, eu gosto de ser assim. Então a pessoa está obstinada. E percebe que uma pessoa assim, ela está fechada à ação da graça de Deus. E a sexta forma de você pecar contra o Espírito Santo é, digamos, a expressão final desta, a impenitência final. Você está às portas da morte e você está obstinado naquela postura. Você nega
toda possibilidade de mudança, você nega os sacramentos que lhes são oferecidos, você está obstinado. Você diz: ah, não, eu nunca procurei Deus na minha vida, vou procurar agora a Deus na hora da morte. Não. Então você está fechado, você está obstinado naquela situação. Meus irmãos, infelizmente, o pecado contra o Espírito Santo não é uma realidade tão longínqua, tão distante como podemos imaginar. É uma realidade possível. Quantas vezes você fica ali recalcitrando contra o aguilhão, dando murro em ponta de faca, tentando conciliar na sua vida o inconciliável. Você sabe que aquela sua postura, que aquela sua atitude não são agradáveis a Deus, mas você fica tentando levar com a barriga aquele estilo de vida que você sabe que não se adequa à sua fé. Humilhai-vos na presença de Deus, humilhai-vos diante de Deus, dobre os seus joelhos e suplique: meu Deus, converte-me, meu Deus, convence-me, meu Deus, atrai o meu coração, para que, atraído pela vossa beleza, atraído pela vossa bondade, atraído pela verdade, eu me deixe converter. Reconheça que no seu coração há resistências à graça e suplique o socorro da graça. Diga: Senhor, dentro de mim há um homem velho que não quer se dobrar, mas Senhor, no mais profundo de mim, Tu te encontras. Concede-me, Senhor, a força de que eu preciso, a luz de que eu preciso, para que essas trevas sejam de mim afastadas, e eu me converta, e eu vos ame, e eu vos sirva, e eu vos siga, e eu seja dócil à vossa vontade na minha vida. Que São Pedro de Alcântara interceda por nós, para que, assim como a graça foi soberana em sua vida, ela seja soberana na nossa vida também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.